Oliveira, crime chocante esse do idoso que foi encontrado morto. Você trouxe o destaque ontem aqui, apurou ao longo do dia novas informações com a polícia. O que se sabe? O idoso foi morto a pauladas dentro de casa, tem envolvimento de algum familiar? A polícia já tem mais indícios do que aconteceu, Guilherme? Bom dia. É o que a polícia está investigando, Pedro. Bom dia para você, para Silvânia, para quem nos acompanha aqui no Pulo. Só para quem não acompanhou ontem, né? A gente trouxe aqui a informação de um idoso de 77 anos que havia sido encontrado morto dentro da própria casa, amarrado com sinais de violência no Jardim Europa, bairro Nobre, aqui da cidade de São Paulo, na Zona Oeste. Ao longo do dia, esse caso foi se atualizando, a polícia foi trazendo mais informações e agora esse caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O que aconteceu? É o Carlos Alberto Felice, de 77 anos, um empresário. Ele foi encontrado morto pelo sobrinho porque durante todo o dia familiares e amigos estavam tentando entrar em contato com ele. Ele que morava sozinho, era viúvo e não tinha filhos. Então o sobrinho foi até o local, viu a casa toda fechada, mas aí encontrou o Carlos Alberto Felice morto já na garagem, amarrado e com sinais de violência. O que chama a atenção é que a casa não tinha sinais de arrombamento. A polícia então começou a tratar esse caso como latrocínio porque o carro do Carlos Alberto Felice não estava na casa, portanto, alguém levou esse veículo para algum lugar. E uma outra informação que surgiu, Pedro, um amigo do Carlos Alberto chegou para a polícia e disse: olha, o Carlos me disse há algum tempo que tinha vendido a casa, 3,5 milhões de reais. Ele disse que vendeu essa casa e estava guardando todo esse dinheiro em espécie dentro da residência. A polícia então entrou em contato com o advogado do Carlos Alberto Felice e o advogado confirmou que, de fato, o empresário de 77 anos vendeu a casa dele por 3,5 milhões de reais. Se o dinheiro em espécie todo estava na casa, ainda não há essa confirmação. Mas a polícia agora está tentando identificar pessoas que entraram nessa residência. A casa do Carlos Alberto não tinha câmeras, não tem câmeras de segurança, então a polícia vai usar imagens agora de casas vizinhas ali para tentar identificar quem entrou naquela casa nos últimos dias e quem saiu e se levou mesmo o carro do Carlos Alberto e toda essa quantia em dinheiro, 3,5 milhões de reais. Mas o que chama a atenção é isso, né, Pedro? O advogado confirmou que o Carlos Alberto tinha vendido essa casa, então alguém pode ter recebido essa informação, ficou surpreso com tanto dinheiro que ele estava guardando em casa e possivelmente cometeu esse crime. Ainda não há hipótese se é algum familiar, se é algum conhecido ou um criminoso que acabou entrando na residência e conseguiu encontrar toda aquela quantia. Mas, repetindo, o Carlos Alberto estava na garagem de casa, amarrado e também com sinais de violência pelo corpo, pessoal. Seguimos acompanhando então as investigações até o fim, né? É estranho também tanto dinheiro assim em casa. Tudo bem que vendeu uma casa, mas vendeu a casa em dinheiro, né? 3 milhões de reais. Tudo aí precisa ser muito bem apurado pela polícia. E o que é mais chocante, como destacou bem o Guilherme, vem destacando desde ontem, a forma brutal como o idoso foi assassinado. Isso, claro, é que precisa ter um esclarecimento justamente para que nós possamos entender qual foi a dinâmica desse crime, a motivação e principalmente os envolvidos para que eles sejam entregues aí à justiça e que nós possamos aplicar todo o rigor da lei para quem adota tanta brutalidade num crime como esse. Guilherme Oliveira, sempre conosco aqui no Pulo do Gato, trazendo notícias. Obrigado, Guilherme, até amanhã. Valeu, até. Obrigada, até.